96. Milhares de mentiras. Estou dizendo, estou escrevendo. Vocês têm que libertar a desfeita cativa. Ela não vai sumir como eu. Se vocês a deixarem assim, ela vai continuar aprisionada por toda a eternidade. Helen a encontrou chorando. Venli podia contar nos dedos as vezes em que se lembrava de ter chorado. Não apenas se afinado com lamentação, mas efetivamente chorado. Naquele dia, não conseguia se controlar. Estava ajoelhada na seção privativa da enfermaria, sobre o grande mapa das planícies quebradas que Helen roubara. Estava sozinha. Lerin e Ezina cuidavam dos pacientes na sala principal. Uma anotação no mapa indicava o que Raboniel dissera. Um grupo de nômades nas colinas. Seu povo. Eles haviam sobrevivido. Ela se virou para Helen, que, chocado, cantarolava em admiração por vê-la daquele jeito. Nós não somos os últimos. Eles estão vivos, Helen. Milhares deles, sussurrou Vane. Quem? Ele se ajoelhou. Do que você está falando? Vane enxugou os olhos. Não deixaria que suas lágrimas destruíssem aquele mapa glorioso. Entregou a Helen o bilhete que Raboniel lhe dera, mas era óbvio que ele não entendeu, então ela leu em voz alta. Quer dizer, disse ele, afinando-se com admiração. Milhares deles? Foi Tude, explicou Vane. Ele se recusou a assumir a forma tempestuosa, assim como a maioria dos amigos mais próximos de Eshonai. Eu não estava pensando naquela época. Eu teria mandado matá-los, mas Eshonai os separou e permitiu que escapassem. Parte dela resistiu, e ela deu a eles uma chance, e então... Raios, ela estava aos prantos. Vane enxugou os olhos de novo. Você teria mandado matá-los? Vane, eu não entendo. O que é que você não está me contando? Questionou ele. Tudo, sussurrou ela em imploração. Milhares de mentiras, Helen. Vane, disse ele pegando a mão dela. Kaladin está acordado. Teft também. Nós temos um plano, ou pelo menos o começo de um plano. Vim explicar tudo a Lirin e Ezina. Vamos tentar despertar os radiantes, mas precisamos tirar os soldados em forma tempestuosa da sala. Se você souber de algo que possa ajudar agora, seria um bom momento de falar. Ajudar? Nada do que eu faço ajuda. Só machuca. Helen cantarolou em confusão. Com um estímulo gentil de timbre, Vane contou a ele. Começou com a estranha humana que oferecera a esfera a ela, e falou de tudo, até o momento em que Tude e os outros partiram. Não escondeu sua participação em nada daquilo. Não amenizou a história com ritmo de consolo. Contou apenas a verdade nua e crua. Tudo de terrível. Enquanto ela falava, Helen se afastou cada vez mais. A expressão dele mudou e seus olhos se arregalaram. Os ritmos passando de chocados a furiosos, como ela deveria ter esperado, como ela queria. Quando o Vane terminou, eles ficaram em silêncio. Você é um monstro, disse ele por fim. Foi você. Você é a culpada. Ela cantarolou em consolo. Suponho que o inimigo tenha encontrado outro jeito, sem a sua ajuda. Mesmo assim, Vane, você... Quero dizer... Eu preciso encontrá-los, disse ela enrolando o mapa. Estão fazendo transferências diárias para Colinar. Raboniel me dispensou dos meus deveres aqui e me deu uma declaração que me permite fazer qualquer requisição. Acho que consigo uma vaga na próxima transferência e, a partir daí, seguir com alguns celestiais em uma missão de patrulha nas planícies quebradas. E assim conduzir o inimigo direto para o nosso povo. Vane, é óbvio que Raboniel quer que você faça isso. Sabe que você vai correr até eles.
Você está contribuindo com quaisquer que sejam os planos dela. Vayne parou para pensar. Contudo, não estava no estado de espírito mais racional. Eu preciso fazer alguma coisa, Helene, sussurrou ela. Preciso vê-los com meus próprios olhos, mesmo que seja necessário caminhar até lá. Eu concordo. Deveríamos fazer isso assim que for sensato, disse Helene. Então olhou para as cortinas e falou mais baixo. Mas agora não é a hora. Nós temos que salvar os radiantes. Você realmente quer que eu esteja aqui quando for fazer isso, Helene? Realmente me quer por perto? Ele se calou, então cantarolou em traição. Inteligente, disse ela. Eu não quero você por perto agora, Vayne. Mas, raios me levem. Precisamos de você. E acho que posso confiar em você. Afinal, você me contou o que aconteceu. E vai saber o quanto o que fez foi sob influência das formas e daqueles esprenos de vazio. Por enquanto, vamos trabalhar juntos para salvar os adiantes. Se você realmente se arrepende do que fez, então essa é a melhor maneira de provar. Depois disso, podemos procurar nosso povo sem conduzir os moldados até eles. Vayne desviou o olhar e então foi a vez dela de cantarolar em traição. Não. Essa luta não é minha, Helene. Nunca foi. Tenho que saber se esse mapa é verdadeiro. Preciso fazer isso. Tudo bem, retrucou ele, irritado. Helene se levantou para partir, então parou. Sabe, durante todos aqueles meses carregando pontes e depois treinando com Cal e com os outros, eu fiquei em dúvida. Eu me perguntava se, lá no fundo, eu era um traidor. Agora entendi que não tenho nem as primeiras notas para compreender o que significa ser um traidor. Ele atravessou as cortinas e se foi. Vayne guardou o mapa das planícies quebradas no seu estojo silenciosamente, então o colocou debaixo do braço. Estava na hora de partir. Encontrou Du e Mazish cuidando dos radiantes caídos, os puxou de lado e sussurrou. A hora chegou. Estamos prontos para partir? Finalmente, disse Du em empolgação. Nós separamos rações, cantis d'água, cobertores e algumas roupas extras do que recebemos para cuidar dos radiantes. Harel já colocou tudo em mochilas, escondidas entre os outros suprimentos na sala de armazenamento que nos deram. O pessoal está pronto, argumentou Mazish. Ansioso. Achamos que podemos sobreviver no ar frio daqui de cima por meses. Vamos precisar desses suprimentos, disse Vayne. Mas talvez não precisemos sobreviver nas montanhas. Veja. Ela mostrou a eles a declaração que Raboniel havia lhe dado. Com isso, podemos passar pelos sacros portais sem perguntas. Talvez, concordou Du em apreciação. Então vamos para Colinar. Mas aí o que fazemos? Teremos voltado ao ponto de partida. Nós pegamos os suprimentos e usamos essa declaração para deixar a cidade. Seguimos para o leste e sumimos no deserto ao leste de Aletkar, como meus ancestrais fizeram há tantas gerações. E depois vamos para as planícies quebradas, pensou ela. Mas aquilo levaria tempo demais. Será que Vayne conseguiria seguir na frente com a ajuda dos celestiais? Talvez ser deixada mais perto das colinas devolutas, sem revelar o que de fato estava buscando? Achava que isso forçaria os limites daquela declaração. Além disso, Raboniel sabia que havia ouvintes sobreviventes. Com certeza contaria aos outros moldados em algum momento. Mas, naquele momento, Vayne não se importava com isso. Reúnam os outros, sussurrou ela. Os humanos vão tentar resgatar os radiantes da torre em breve. O caos deve encobrir nossa fuga. Quero que partamos em, no máximo, 2 dias. Os outros dois se afinaram com determinação. Confiavam nela. Mais do que Vayne confiava em si mesma. Duvidava de que pudesse encontrar redenção entre os ouvintes que haviam escapado dos moldados. Na verdade, esperava acusações, condenações. Mas precisava tentar encontrá-los.
pois quando eles haviam escapado, levaram a mãe dela junto. Jacqueline poderia estar morta, e se não estivesse, somente talvez tivesse cedido perante a idade. Mas ela era também a última pessoa, a única pessoa, que talvez ainda amasse Venli, apesar de tudo.